E esse é o penúltimo BMC Market de 2021. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time reduzido nessa última semana do ano. Eu e Alan Gani nessa última semana de 2021. Vamos lá, hoje a gente vai ter dois entrevistados aqui no nosso programa. A gente vai ter o Johnny Vargas, que é economista da ZAL Investimentos, e o Anderson Nunes, que é analista político. E você pode fazer a sua participação fazendo perguntas para os nossos convidados. Desde já, assine o nosso canal e manda a sua pergunta para a gente. Não tem erro, a gente repassa para os nossos convidados. E vamos a alguns destaques do dia. O Santander aprovou aí a emissão de 249 milhões de reais em juros sobre capital próprio, né? O equivalente a 3 centavos por ação com data ex em 10 de janeiro. Já as lojas Quero Quero aprovaram a emissão de 150 milhões de reais em debêntures. Já a Energisa aprovou o total de 212 milhões de reais também em debêntures. A Minerva concluiu o cancelamento de parcela de bonds 2028 e 2031, reduzindo quase 60 milhões de dólares em dívidas. Nesse ano, o frigorífico já abateu 181 milhões de dólares que vencerão em 2028, além de 11 milhões previstos para 2031. No setor de real estate, a MRV concluiu a venda do empreendimento Lake Worth, na Flórida, por mais de 27 milhões de dólares. Já a Simprop Tech e Cirela Commercial Properties anunciou a conclusão da joint venture com a gestora SPX para o desenvolvimento de uma nova gestora de recursos de fundos de investimentos destinados exclusivamente à aplicação de recursos em ativos imobiliários. Outra movimentação foi a EDP, que concluiu a venda de 3 empreendimentos de transmissão a Actis por 1 bilhão e 320 milhões de reais. Já a gigante Vale informou que teve conversas preliminares com a Anglo American sobre a possibilidade de desenvolver em parceria recursos minerários do projeto Serpentina da Vale para potencializar a infraestrutura de processamento e logística já existente nas operações de Minas Rio da Anglo American. E a Petrobras anunciou que concluiu as vendas dos campos terrestres no Espírito Santo, no polo Cricaré, para a Caravan Seacrest. A operação foi concluída com pagamento de 27 milhões de dólares, valor que se soma aos 11 milhões de dólares já pagos na assinatura do contrato de venda. O negócio prevê ainda 118 milhões de dólares em pagamentos contingentes relacionados a preços futuros do petróleo. É isso aí, a gente chama agora para participar aqui do nosso programa o Alan Gani, que já está preparado aí. Fala, Alan, boa tarde para você, tudo bem? Tudo tranquilo, Morales, meu último programa contigo do ano, porque amanhã fiz um swap e farei o programa pela manhã. Fez um swap aí com o Alex André, que amanhã tá à tarde aqui com a gente, então, né? Pra fechar com chave de ouro. Já me abandonando, né? O único remanescente do grupo aqui sou eu, mas tudo bem, a gente espera um 2022 melhor. Não, tô brincando, mas vamos que vamos, né? Ô, Gani, vamos lá, vamos começar então com uma notícia que eu queria ter falado com você ontem, mas não deu tempo de falar. No programa, mas a gente vai falar agora, Gani, que o governo ele prepara aí o lançamento de um título público negociado pelo Tesouro Direto, voltado especificamente para a aposentadoria individual dos investidores. Os estudos sobre o Tesouro Direto Previdência, como foi batizado o papel, estão em andamentos para que ele esteja disponível ao longo de 2022. O título deve prever um período de acumulação de 30 a 40 anos, durante o qual o investidor não receberia os juros oferecidos pelo papel. Ao fim desses anos, o investidor passaria a ter direito a pagamentos mensais como se fosse uma aposentadoria. Se o investidor quiser ter uma renda de R$5 mil após 40 anos de acumulação, saberá qual a quantidade de títulos que vai precisar comprar para garantir na aposentadoria essa renda mensal por 20 anos, por exemplo. Queria que você explicasse melhor essa notícia. Dá tempo de fazer a aulinha ou não?
Dá, claro que dá. A gente bota ali a dá pra... Será que o Acho pessoal que dá pra coloca... explorar bem isso daí, dá pra fazer um negócio legal. Ô, Léo, dá pra colocar o flip chart? Ó, o Júnior já disse que dá, então dá pra gente... Então, mas ó, vamos lá. A inovação aí, hoje, dá pra fazer isso, só não dá pra ter o pagamento mensal de cupom com título público. Então, a inovação seria o pagamento mensal, você tem uma renda mensal. Por que não dá? Até, né, não dá exatamente, mas tem como contornar isso. Por exemplo, eu fiz isso para minha mãe. Então você tem um período de acumulação, onde você não compra nenhum título com cupom, porque o problema do cupom é o reinvestimento. O cupom é aquele juro intermediário. Então, daqui 6 meses eu vou receber o cupom, eu não sei quanto que vai estar a taxa. A taxa pode estar maior, pode estar menor, eu não quero correr esse risco. Então, para não ter esse problema, eu compro um título sem cupom, ok? Se a minha estratégia, se o meu objetivo for acumulação de capital. De preferência, claro, um título também com proteção inflacionária, porque eu estou fazendo aí um investimento num horizonte muito longo, ok? Então vamos lá, acumulei esse capital. Aí, o que eu fiz lá para ela? Bom, para complementar, minha mãe coitada, é aposentada pelo INSS, certo? Então, para ela ter uma complementação de renda, o que acontece? Você tem lá um valor aplicado, né? E aí você pega um título com cupom, porque ali a ideia dela não é mais o quê? Acumular o capital. Ao contrário, a ideia dela é consumir o capital acumulado para complementar a renda dela. Então, aí é interessante um título com cupom semestral. Por que eu falo cupom semestral? Porque de título público o que a gente tem é título apenas com cupom semestral, certo? Então, quando há a retirada do cupom, pega esse cupom e aí coloca numa conta de banco com com rendimento do CDI e resgate com liquidez diária. Então é assim que eu contorno, tá? Agora, a inovação desse papel é que você terá o rendimento mensal, você terá o cupom mensal, né? Então, ao invés... Qual que seria o problema, como é hoje? Você tem o cupom semestral, tem que pegar aquele cupom e para continuar rendendo juros, você tem que pegar aquele cupom e jogar num CDB com liquidez diária para ficar rendendo juros, né? Agora, esse com cupom mensal é bem interessante, né? Seria a inovação, tá? Mas o que eu estou querendo dizer, já dá para fazer isso, né? Usando essa estratégia de cupom semestral e joga num CDB com liquidez diária, rendendo aí uma porcentagem do CDI. Ah, bacana. Será que a gente consegue já fazer aí a aulinha, se o pessoal só me dá o ok? Sim. Beleza, só falta o canetão aí que tá contigo, acho que é aí do lado. Vamos lá. Bora lá para aulinha de Alan Gani aqui no BMC Marketing. Aproveitem. Eu vou falar assim para o pessoal que quiser usar o Excel e HP, quais são os inputs para fazer essa conta. Boa. Tá bom? Então vamos lá? Só levantar aqui, pezinho lá embaixo, né? Imitar o Cabral. Tudo bem com vocês? E aí, meu povo? E aí, meu povo? Tudo bem? Acho que eu tô meio... Ficou mais baixo aqui? Aí, não, eles arrumam. Aí ele brinca com a produção, falou, produção, né? Ó, vamos lá. Então, é o seguinte, você vai ter que fazer uma conta, assim, você fala assim, quanto é que eu quero ter de renda mensal na minha aposentadoria, ok? Então, vamos lá. Você vai ter que fazer a seguinte conta, não tem jeito, é meio cruel que eu vou falar. Você tem que estimar mais ou menos a partir do momento que você se aposentar. Então hoje mulher é 62, homem é 65. Quanto tempo você vai viver? Então olha aí seu histórico familiar, vê sua saúde. Tem que levar isso em conta, não tem jeito, né? Então, sei lá, eu vou fazer para mim, tá? Então eu iria me aposentar com 65 anos, eu vou colocar aí 20 anos... de esperança condicional, né? Então, 85 anos, ok? Maravilha. Então, eu tenho aqui, ó, Morales, quanto tempo aqui, ó, que eu quero ter de renda, certo?
20 anos, né? Certo? 20. Só que eu não quero ter uma renda mensal, é ou não é? Então 20 vezes 12. Então 240 meses até a minha morte. Ok? Tranquilo, Morales? Beleza. 240 é o que a gente chama de N, mórbido, tanto na HP quanto lá no Excel, tá bom? N. Beleza? Muito bem. Aí, ô Morales, me fala aí, quanto você acha que é uma renda boa aí para um idoso por mês? Lembrando que eu vou ter a quantia muito grande do INSS, né? Maravilhosa aquela quantia do INSS. Para um idoso, vai uns 3 mil, é bom? Será? Mais, né? Mais? 5 pau. 5 tá pau. Vai, 5 pau. Ok? Muito bem. Aí vem o pulo do gato, hein? Isso aí pouca gente fala. Ó, então 5 mil é o que eu quero ter de renda mensal. Concorda comigo, Morales? 5 mil. Eu vou chamar isso na HP ou no Excel, a gente chama isso de um fluxo constante de pagamento. A gente chama isso de PMT. No inglês, payment, ou em português, se alguém tiver uma versão, porque na HP vai estar em inglês, pessoal, mas em português a gente chama isso de PGTO, entendeu? No Excel. Eu já vou falar qual fórmula que você vai usar. Então, 240 é o N, é o período, 5 mil é a PGTO. Beleza, Morales? Beleza. Só que tem um problema. Aí que eu acho que é a parte mais interessante. Fala assim, Alain, mas 5 mil daqui 20 anos, né? Aliás, mais, né? Mais de 20, eu tô com 42, 23 anos. 23. Certo? Que 23 anos não vai ser mais 5 mil. Tem inflação, não vai ter o mesmo poder de compra de hoje, né, Morales? Então, eu vou trabalhar com valores constantes, como se fosse o mesmo poder de compra de 5 mil hoje. No entanto, depois, numa outra ocasião, eu posso até demonstrar por que a gente pode fazer assim. Quando a gente trabalha com valores constantes, ou seja, um fluxo real, eu já estou tirando esse efeito inflacionário, eu tenho que trabalhar com uma taxa real e não uma taxa nominal de juros, ok? Então a gente vai fazer esse cálculo da taxa real. Beleza, Morales? Beleza. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos lá, quanto que está mais ou menos aí uma taxa real de juros, né? Vamos aplicar 5%, IPCA mais 5%, concorda comigo? Não é 5 ao ano? Já é o ganho real, é ou não é? Então eu vou usar 5%, só que essa taxa é ao ano, não é, Morales? Você quer fazer uma continha ou para ir? Você consegue no Excel? Não, eu sou de humanas. Você é de humanas? Eu sou de humanas. E aí? Aí não dá para eu fazer, né? Então, se alguém aí... Ó, eu vou fazer uma aproximação, tá não bom, é o melhor. correto, tá? Ó, audiência, o correto é fazer 1 mais 5% elevado a 1 sobre 12 menos 1. É assim que a gente vê. Ó, você não consegue abrir o Excel? Eu te oriento aí. Não, eu não tenho Excel nesse computador. Não tem? Então vamos... Vai, faz então 5 dividido... Eu faço aqui na... Vou pegar meu celular aqui, eu faço. É melhor. Ó, então... Vamos lá, vamos fazer essa conta aí pra galera. Ó. Tudo bem com vocês? Quem é que fala assim? Deve estar agora na França, né? O Cabral. Vamos lá. Fazer aqui no celular mesmo, tá? Cadê o elevado aqui? 1 mais 5% elevado a... Precisa de uma HP aqui no seu... Sem pressa, viu, Ganho? Tô percebendo, né? O pessoal já tá meio... Ó, o MPK aqui tá falando que eu tô prestando atenção direitinho. Eu tô prestando atenção, é que eu sou de humanas, né, gente? Aguenta aí, povo. O pessoal tem que... que eu já achei, calma. Tem que me explicar. Calma que eu fico nervoso. O entrevistado tá esperando, tá? Não demora, não. Tá esperando? Tá esperando. É o Johnny Vargas. Não, a gente é bonito vai essa. ele já. Dá pra fazer uma equação aqui, cara. Um negócio fera essa calculadorinha aqui, sabia? Tá pois é. Eu vou louco. Agora, fechar o parênteses, menos 1. Acho que agora eu consegui, viu, Morales? Tá vendo? Não sou só eu de humor. Aê! Ó, vezes 100. Ok? Vai dar mais ou menos, esse 5%, vai dar aproximadamente 0,40% ao mês de taxa real. Beleza? Boa. Tranquilo aí, ô Morales?
Boa. Então, aí eu vou precisar de uma calculadora financeira ou de um Excel, não tem jeito. Aí, ó, eu esqueci meu micro. Ó, o que o camarada vai fazer? Ele vai fazer 5 mil na PGTO ou PMT, 0,40%, ó. Entendeu, Morales? No I. A gente chama de I, ou taxa no Excel. I, de interest, ou taxa. Tranquilo? 240 no N, e a gente vai pedir o quê? O PV, o valor presente desse fluxo. Eu estou trazendo todo mundo a valor presente nessa data aí. Pô, o pessoal aí é tudo audiência qualificada. Faz aí, vê se alguém fez aí no chat essa conta. Ó, deu, o Júlio César colocou aqui 0,0875. Não. Quanto que dá o valor presente? Fala para ele fazer 5 mil na PMT, 0,40 no I, 240 no N e pede o PV. Essa é a aula interativa. Novos Entenderam? tempos. É isso aí. Vai, 5 mil, aí. PMT. Pega o HP aí, ó. 0,40 no I, 240 no N e pede o PV. Sem problema, gente. Olha, fica à vontade. A gente está com todo o tempo do... Aí, o que acontece? Você vai achar um valor aqui, não vai, Morales? É isso aí. Isso daqui é o que você precisa acumular para ter 5 mil reais por mês a valores de hoje. Beleza? Certo. Aí você vai falar, bom, mas como é que eu faço então? Então, para o próximo fluxo, isso aqui passa a ser um valor futuro. E aí, 23 anos, né? 23 vezes 12 vai ser o meu período. De novo, uma taxa corrigida pela inflação, vou usar os mesmos 0,40 e vou procurar agora quem? Eu já tenho o valor futuro e vou pedir a PMT. Então, com isso, eu consigo saber exatamente o quanto que eu preciso poupar mensalmente para chegar com uma quantia aqui. E a partir dessa data, daqui 23 anos, eu vou consumir todo este valor para ter uma renda de 5 mil reais por mês a valores de hoje. Então, só recapitulando, você vai fazer assim, 5 mil, PMT, PGTO é o teu fluxo. 240 porque é o tempo que você vai viver, 20 anos. 240 no N, 0,40 porque é uma taxa real, já para você ganhar da inflação no I e vai pedir o valor presente. Esse valor presente que você vai achar é o valor presente de quando você vai se aposentar, ok? No meu caso, daqui 23 anos. Muito bem, então eu tenho esse valor presente. Aí, o que eu vou falar? Gani, ó, eu fiz de cabeça aqui, deu, Fala. Deu 770,466. Aqui o valor presente? É. Tô confiando em você. Não, eu tô brincando, o pessoal que mandou aqui. É. 770,466. 770,466,51. 466, tá bom. 770,466. Beleza? Beleza? Agora, a galera aí, ô Morales, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte. 770,466, você vai colocar isso aqui no FV. FV, vai galera, bota aí, FV. Bota isso no valor futuro. Uma nova conta aí. Valor futuro. Tá legal isso daí, viu? É isso aí. Tira o GC da tela, pessoal, por favor. 240,466 no valor futuro. Ok? Agora, galera, vocês vão fazer o seguinte, ó. 276 no N. Por que é 276 no N? Quer que eu vou virar aqui, vai. 770,466. 770,466. Ó, então, 770,466 no FV. 276 no N. Por que no N? Porque são 23 anos. Beleza? 0,40, que é a taxa real de juros, estou usando 0,40, tá? No I. E você vai pedir quem agora? A parcela, PMT ou PGTO no Excel. Então, você vai lá no Excel na fórmula PGTO ou na HP você pede PMT. E aí a gente vai descobrir o quanto que eu tenho que guardar por mês. Fala, quanto? Quanto deu? Eu tô aguardando aqui o pessoal. Vai, pessoal! 770,466 no FV, 276 no N. O candidato a ministro colocou aqui 5.245,35. Boa, 5.000? 245,35. Então tá. Se você guardar
5.245,35 por mês, você terá uma renda, vai poder consumir essa renda, você terá uma renda de R$5.000 já corrigida pela inflação a partir de daqui 23 anos. O pessoal já está colocando tanto número aqui. Pô, mas tem que ver se tá certo isso daí. Ó, pessoal, vocês estão certos. Eu tô achando muito alto isso daí. Vai, pessoal. Ó, 770,466 FV, 276 no N, 0,40 no I, pede a PMT. Ó, eu tô com o MPK. Quanto que deu o MPK? Ó, o Christian deu 6.149. A Amanda, 3.080. O Eduardo colocou 1.530. Gente, eu vou... Dá pra eu ir aí usar o teu Excel ou não? Não tem. Eu vou ter que... Ô, Morales, faz o seguinte. Entra na... Você vai fazer o seguinte, ó. Entra no Google. Dá pra entrar no Google? Tá bom, dá. Escreve assim, HP emulador. HP emulador. Johnny, não sai daí não. A gente já vai te chamar porque eu... Né? Não, eu volto. Se tem entrevistado, a gente... Eu trago o número amanhã. Pronto, tá aqui. Tá aí? Tá. Abriu uma HP? Abriu. Você vai digitar 770,466 no FV. 466. Aí tem um FV lá em cima. Tem um FV lá em cima. Peraí. Perto do visor. FV. FV. Achou? Claro. Future Value, FV. Oxi. Lá, é a tecla lá em cima, abaixo do achei, visor. Pronto. Achou? Clica. Clicou? Sim. Agora você vai digitar 276 e vai clicar no N. Agora o N. Acha um N aí, meu. Cadê o N? Meu Deus do céu, gente. Tá à sua esquerda. Eu tô suando aqui. Vai lá em cima. Achei, pronto. Achou. Clica no N. Deu. Isso, 0,40 no I. Peraí, 0,40... 0,40 é 0,40, né? Ah, não, aí você já me confundiu todo, né? Peraí. É 0,40. Deixa eu ver. Ah lá, já deu tudo errado. Deixa, amanhã a gente faz. 0,40. Esse é o melhor programa de finanças da TV brasileira. Pessoal, ó, quem tiver Excel ou HP, faça essa conta aí, por favor. Eu esqueci meu laptop, senão eu fazia aqui. Deixa eu tentar aqui abrir o meu celular, aqui, o emulador, vai. Maravilhoso. Vamos lá. Dá tempo ou o convidado já desistiu? Olha, eu acho que o convidado está quase desistindo. Vamos chamar o Johnny, porque senão ele vai embora já. Aqui, ó, emulador. Pera aí, segura aí, Johnny. Fazer aqui, senão o pessoal vai ficar tudo nervoso. Vamos ver se vai, né? Johnny, até às 4 a gente te chama. Segura aí. Ó, 770, vamos ver se eu consigo aqui, vai. Peter Santana, eu tô lembrando do professor de matemática, ele falava, você não manja nada, e é verdade. 276 no N. Vamos ver agora, hein, Morales? 0. Ó, estão falando 1.533,59. Ah, agora é factível o que a galera tá falando aí. Peraí. Agora sim. No I 276. Tava muito alto aquele número. Eu também achei. Muito... Tava muito alto ali. Na hora eu falei... eu percebi, tá errado, viu, Morales? Poxa, na hora eu falei, Gani, poxa, tá errado isso. O duro é que o dedinho aqui, o negócio eu tô abrindo, não é pelo app, não, é pelo... Você entende? Ó, mas tá todo mundo colocando 1.533,59. Então é isso. 1.533,59. Ó, na boa, galera. É isso aí. É isso aí. De cabeça. Então, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Se você tiver disciplina financeira, com R$ 1.533, tudo bem. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. Mas com R$ 1.533, se você todo mês botar lá, ó, e poupar, título público, hein? Já protegido da inflação. Você terá uma renda mensal na sua aposentadoria de quanto? 5 mil já corrigido pela inflação, 5 mil a valores de hoje.
nada mal, né, Morales? Pô, tá bom, oxe. Não, agora sim, agora deu para entender entendeu? Direitinho. Então vai poupar durante 23 anos, no meu caso, 1.500 todo mês. Pá. Lógico, vai comprando título público. Pá. Chegou aqui, resgata e começa a viver de renda. É isso que eles vão fazer com esse título público aí, tá bom? Mas sem ter o título público, a gente conseguiu montar aqui a operação. Perfeito. Beleza? Não, agora deu certo. Agora deu certo. Gente... Obrigado aí, Morales, pessoal do chat. Valeu, pessoal do chat. Posso voltar aqui? Pode voltar. Tá bom. Valeu, pessoal do chat, pela ajuda aí. O pessoal tá falando pra eu comprar um óculos. Não é, gente. Aqui as letrinhas estavam pequenininhas. Eu falei, gente, como é que eu acho esse N? Aqui, eu tô procurando aqui as letras ainda. Mas é isso aí. Gente, eu vou chamar agora o nosso convidado, se ele não desistiu, que é o Johnny Vargas, que é o economista da ZAL Investimentos. Vamos falar, coitado do Oi, Johnny, desculpa a demora, viu? Boa tarde para você. Boa tarde. Eu estava me divertindo aqui também. Você gostou da nossa conta aqui? Eu usando uma HP, então, nossa... Gostei aqui, ó. Tava aqui usando o HP também, ó. Tava aqui. Lá, poxa, podia ter chamado o Johnny para fazer a conta, ele podia ter entrado antes para te ajudar. Pois é. Mas o pessoal do chat aqui arrebentou, os todo resultados mundo. ali no chat. Olha aí, tá vendo? Uma beleza, vamos lá. Bom, vamos lá, ô Johnny, eu queria começar aqui falando aí do IGPM de dezembro, que saiu hoje pela manhã, né? E eu queria saber como é que você interpreta aí o indicador, o que mais chamou atenção aí nos dados do IGPM e o que deve ficar no radar dos investidores. Aliás, eu queria que você desse essa resposta e também o Gani para aproveitar. Então, o IGPM aí fechou 2021 em 17,7%, foi um índice alto, né, perdeu um pouco do fôlego aí no final do ano, nos 2 últimos meses, o que mostra já uma tendência de queda nos preços, já um reflexo do aumento de juros que está em curso no Brasil. Né? Então, ao longo do próximo ano, a gente ainda deve ter um aumento da Selic. Então o IGPM começa já a refletir isso, em que pese 17% já ser um número bem expressivo, bem relevante. O que chamou a atenção? Alimentos, né, o preço da carne bovina, por exemplo, aí, como um destaque de alta, preço de energia, quando a gente olha para a habitação ali, né, e isso foram os itens ali que chamaram mais atenção. O INCC, que é um componente do IGPM, perdendo força nos últimos meses também, o que mostra uma acomodação positiva nos preços ligados à construção civil. Aí eu estou falando, já refletindo também a queda no minério de ferro, por exemplo, né, acontecendo aí nas últimas semanas, nos últimos 6 semanas especificamente, caiu mais forte, e aí já começa a refletir também no IGPM positivamente. Mas alimentos e combustíveis, né? Preço de combustíveis também foi o que chamou mais atenção em relação às altas mais expressivas. Legal. Gani? O IGPM, que foi um índice que no mês passado, no mês de novembro, ele tinha perdido força, ele teve uma variação ali de 0,02%, ele volta a acelerar forte, né, nesse mês, e aí... tendo uma variação de 0,87% e como o Johnny colocou aí, mais de 17% no ano, né? Essa aceleração na margem mensal decorre de uma aceleração novamente dos preços industriais no atacado, o índice é 60% atingido por preço atacado produtor, e novamente preços na agropecuária. Agora, numa perspectiva para o ano que vem, acredito que o IGPM deve ter uma desaceleração. Continuará subindo, mas subirá numa escala menor, com a perspectiva de normalização das cadeias produtivas, né? Então o índice ele foi bastante afetado esse ano por toda essa disrupção aí, né, por todo esse problema aí nas cadeias de produção, com falta de insumos, com falta de materiais, com atrasos, e isso acabou indo para preço, né? E também se vai para preços na indústria, acaba contaminando também
em algum grau os preços no varejo. Somado a isso, problema de energia, alta de combustíveis, né, como também o Johnny já colocou, também pegando nos preços do atacado, preços também no varejo e quebra de safra, que teve nesse ano um assunto que você domina, né, o Morales. Então, também acabou prejudicando aí os preços na agricultura. Mas acredito aí que o ano que vem teremos uma alta, mas não tão intensa como foi em 2021. Boa, boa. É isso aí. Johnny, deixa eu aproveitar também e falar que nessa última semana do ano, o volume de negociações aí do mercado, ele cai bastante, né? De que forma que isso impacta aí nas negociações dos ativos? Tem muita gente que prefere esperar o ano virar para buscar novos investimentos? Normalmente essa época entre Natal e Ano Novo ali tem um enxugamento de liquidez bem forte no mercado. A gente está com uma média diária de volume esse ano perto de 23 bilhões de movimento. E nesses últimos dias aí a gente vem apresentando perto de 10, 12, a metade praticamente. É natural, é normal isso, né? Os interesses das pessoas são outros, focar nas festividades, mas boas oportunidades também podem surgir para quem tem disponibilidade de caixa, de investimentos. Então nós temos aí a Bolsa Brasileira aí entrando numa seara um pouco mais macro. Quando a gente compara a Bolsa com seus pares internacionais, a Bolsa Brasileira está mais descontada, está barata. E tem ativos com bons preços para serem comprados nessa época do ano, inclusive, né? Então, em que pese as perspectivas para o ano que vem serem de bastante incerteza, o investidor estrangeiro está entrando na Bolsa Brasileira. O volume positivo de entrada de dólares para a Bolsa esse ano está perto de 90 bilhões. Então, em que pese a saída, o fluxo estrangeiro no ano do Brasil está negativo, mas para a Bolsa o investidor estrangeiro está entrando. O que mostra que o investidor estrangeiro está enxergando boas oportunidades aqui, né? E nesse período do ano, mesmo com uma liquidez mais baixa, existem boas oportunidades para que os investidores, tanto estrangeiros quanto os nacionais, possam aproveitar. Nós temos aí papéis do setor das commodities, por exemplo, bancos descontados, algumas empresas do setor de varejo. Então, tem excelentes oportunidades, que nesse momento de liquidez mais restrita, qualquer oscilação tem um peso maior no preço, né? Então, quando você tem menos players, os percentuais acabam sendo maiores, ou para cima ou para baixo. E para quem tiver um caixinha para investir, pode ser um bom momento para começar aí a montar uma posição. Legal. Gani, tem pergunta, Gani? Tenho sim. Ô Johnny, você acha que a gente já pode assistir aí um rally em 2022, uma recuperação da Bolsa, ou o investidor vai ter que ter alguma paciência, né, e esperar mais aí para 2023, 2024? Como é que vocês estão vendo aí? Bom, ano de eleição normalmente é ano de incerteza. O investidor não sabe como é que vai alocar o seu capital, o seu recurso, mas porque a gente está tendo aí uma conjugação que pode auxiliar o investidor na montagem de uma carteira mais diversificada. Nós estamos passando por um momento muito propício para alocação em renda fixa. Nós temos aí taxas bastante convidativas, tanto pré-fixadas mais curtas, quanto as taxas de IPCA+, né? Você colocou ali os títulos, no exemplo do Tesouro Previdência, a IPCA mais 5, a gente tem hoje possibilidade de fazer IPCA mais 5,5 com 2 anos de vencimento, né? Uma possibilidade muito possível hoje nas plataformas de investimento das casas de investimento. E as aplicações atreladas ao CDI, que acompanham na veia a taxa de juros. Então, na parte de renda fixa, existe um bom momento para alocação. Na parte de renda variável, pelo fato da nossa bolsa ser uma das mais baratas do mundo em dólar,
ela também está convidativa para investimentos. Haja vista que o investidor estrangeiro está vindo comprar a Bolsa brasileira. A Bolsa americana está batendo recordes atrás de recordes. Ontem renovou a 69ª máxima histórica, né, a Bolsa americana. As bolsas europeias também estão em alta. E existem poucos lugares do mundo em que você tem uma relativa segurança institucional com preços convidativos. O Brasil é um desses países. Nós não somos uma Venezuela, não somos uma Argentina. O investidor estrangeiro pode vir no Brasil para alocar. Então, quando a gente pega as principais previsões das principais casas de investimento do país, estão variando Ibovespa para final do ano, em termos de previsão, projeção, de 123 mil a 144 mil pontos. Se a gente pega a Bolsa agora, navegando por volta dos 105 mil pontos, estamos falando aí de um potencial de valorização pela projeção mais conservadora em torno de 17% a 18%. Né? Então, aí eu vou trazer aqui aquela para a Bolsa, né? Eu acredito. Para quem não lembra do slogan de campanha do Tiririca para deputado federal, pior do que está não fica. Né? Eu acredito que a Bolsa pior do que está não fica. O que pode fazer isso mudar, o risco desse cenário não acontecer, é uma piora da Omicron, da Covid no exterior. Ter que fechar, fazer os lockdowns novamente e bagunçar novamente, embaralhar as cartas das cadeias produtivas de novo. Aí nós vamos ter um novo problema. Mas acredito que isso tem uma chance mínima de acontecer, mas está no radar e a gente tem que mapear. Agora, ô Johnny, realmente, né, tem muita opção barata, porque a renda fixa está muito atrativa, com taxas reais elevadas, tanto as taxas pré, fundos imobiliários também muito descontados, ações aí nem se fala. Como é que dica que você dá aí para o investidor com tantas opções em diferentes classes de ativo para ele fazer essa alocação? Porque parece que você entrou aí numa loja de departamento, né, e está tudo em promoção. O momento é muito propício para aquele investidor, né? Vamos lembrar. Por que a Bolsa Brasileira, então, com todos esses preços aqui atrativos, ela não subiu esse ano? Nós tivemos aí nos últimos 2 anos uma entrada muito expressiva de novos investidores na Bolsa. Nós saímos ali de 600 mil CPFs há 4 anos atrás para quase 4 milhões de CPFs agora na Bolsa. Só que entrou muito investidor marinheiro de primeira viagem. E o pessoal do ano passado tomou o susto por conta da Covid, né, da pandemia. E muita gente recém tinha acabado de entrar na Bolsa e começou a vender na queda. E aí acabou pressionando o índice para baixo. Nesse momento agora, em que o índice está descontado, e a renda fixa está atrativa, é um momento muito adequado para tu montar uma carteira diversificada. Identificar o perfil do investidor, entender os objetivos e as necessidades para aquele recurso escalonado no tempo, curto, médio e longo prazo, e montar uma carteira, uma parte da pizza em renda fixa, uma parte em renda variável, montar uma estratégia de aposentadoria, seja através desse novo título de previdência do Tesouro, seja através de uma previdência privada propriamente dita, e também não deixar de olhar para fora. Até pouco tempo atrás, era praticamente inviável o investidor brasileiro investir fora do país. Exigiam-se grandes somas de recursos, você tinha que abrir uma conta numa corretora internacional, mandar $500 mil para lá e estar sujeito à cotação cambial, flutuação cambial e a taxas de câmbio. Hoje, existem diversos fundos que dão acesso a mercados internacionais. Então, se o investidor quiser investir em ouro, ele pode investir em ouro através de um fundo. Se ele quiser investir na China, ele pode investir em China através de um fundo. Se ele quiser investir em ações europeias, em ações americanas, ele pode investir lá fora, com ou sem proteção cambial. Aí vai depender do risco que cada um gosta ou está propenso a correr. Mas é um momento muito propício para montar aquela carteira diversificada.
tem oportunidade em renda fixa, pegando taxas excelentes, taxas reais aí de 4, 5%. Isso não existe no mundo, hoje não existe no mundo 4, 5% de ganho real na renda fixa. Não existe. Então, o momento é muito propício para aproveitar essas taxas e pegar conselhos de pessoas que saibam mais do que a gente, né, mais do que o investidor. Procure o conselho de especialistas, de um consultor de investimento, de um assessor. O que está interessante, o que está barato? Tem bancos aí sendo negociados a 60% do valor patrimonial. Tem empresas do setor de energia pagando 13% de dividendos anuais. Tem fundos imobiliários pagando 14% de dividend yield com crédito mensal na conta bancária do cliente. É só buscar a assessoria adequada para montar essa carteira diversificada. Alternativa é o que não falta. Boa. Johnny, eu tenho uma última pergunta em relação às taxas de câmbio. Amanhã a gente tem a formação da última PETAX do ano, né? E eu queria saber quais as suas expectativas aí, como que o câmbio deve influenciar aí os investidores e como é que vocês projetam os juros e a inflação em 2022? Tá bem. O câmbio deve fechar perto aí desse patamar atual, não devemos ter grandes novidades, por volta aí dos 5,70, 5,68. Para ano que vem, em função do cenário eleitoral, todo ano de eleição presidencial fica mais fácil de acertar o câmbio, né? O câmbio é o pior indicador que tem para acertar. Mas em cenário eleitoral digamos assim, menos difícil. Se for para acertar uma direção, o câmbio está mais perto do 6 do que do 5. Ele vai mais para a direção do 6 do que do 5, por conta das incertezas, tá? Então, se a gente pega o Boletim Focus, aí, o Boletim Focus está dando perto de 5,50. Ou um pouco abaixo do que está sendo projetado, do que está sendo negociado atualmente pelo mercado. Mas em função da incerteza eleitoral, acredito que pode ir mais perto de R$6. A Selic vai subir ano que vem mais um pouco. No primeiro trimestre de 22, a gente vai continuar com o petróleo sendo pressionado no mercado internacional, pressionado para cima, em função do rigor esperado para o inverno no hemisfério norte. Vai haver uma demanda maior por petróleo, os estoques, não deve haver um aumento na produção pelos principais exportadores para tentar dar uma segurada nos preços, no mínimo manter o atual nível de produção, e na Europa a demanda por petróleo também vai seguir cada vez maior, tendo em vista que eles estão com problema de abastecimento de gás natural. Existe uma questão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, que na fronteira da Ucrânia com a Rússia passam os maiores gasodutos da Europa para abastecimento de gás natural. Numa possível interrupção de fornecimento, a demanda por petróleo pode aumentar. Então, a pressão para o consumo do petróleo é para cima, e aqui no Brasil a gente tem um ingrediente que é a bandeira de escassez hídrica, adotada, né, pela ANEEL, que deve permanecer em vigor até o final do mês de abril. Então, diante da perspectiva de uma pressão de alta na cotação do Brent, barril do petróleo, e do custo da energia, até o final do primeiro trimestre, ali, final de abril, a gente deve ter uma pressão no IPCA e no IGPM. A partir de maio, a gente deve começar a ver uma queda nos preços aqui no Brasil. E aí a inflação ano que vem a gente está projetando que vai estourar o teto da meta do IPCA, mas vai ser pelo menos muito próximo à metade do que está sendo computado para fechamento de 2021, que deve fechar em 10%. Então a gente está projetando perto de 5% ano que vem, mas provavelmente vai furar o teto da meta. O Banco Central vai ancorar as expectativas para 23. 22 a toalha já foi jogada. Então não vemos mais como a inflação voltar para a meta em 22. E o PIB também, algum crescimento da economia a gente vai enxergar a partir de 23, uma vez que os investidores
principalmente o setor privado, iniciativa privada e o investimento estrangeiro direto, aquele fluxo estrangeiro saudável para o país, vai começar a mapear as diretrizes do próximo governo, né? Seja ele de extrema direita ou seja ele de esquerda. Aí eu vou deixar para o cientista político mais tarde entrar na seara aí desse tema, mas o cenário político já está nos preços, tá? Dos ativos. Já está nos preços. Não vejo a menos que surja uma novidade que hoje está totalmente fora do radar, como um fato novo e que provoque um reordenamento dos preços dos ativos no Brasil. Mas o cenário eleitoral, no nosso entendimento, já está mapeado, já está nos preços, e inflação ano que vem, metade do que foi esse ano, crescimento não teremos, algum crescimento em 23, juros devem bater perto de 12% ao longo do próximo ano, para começar a cair em 23. Tanto que em 23 a gente já está prevendo uma Selic de novo voltando para casa aí dos 7,5%, 8%. Perfeito, então. Johnny, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Market. Um bom ano novo para você, para a família, e eu espero que você volte também aqui à nossa programação no ano que vem. Muito obrigado pelo convite, até o próximo ano. Foi um prazer ter participado. Feliz ano novo. Valeu, um abraço, Johnny, até a próxima. É isso aí, gente. Acabamos de falar aqui com Johnny Vargas, economista da ZAL Investimentos. Aliás, Gani, o Johnny estava falando sobre política, que é um assunto que sempre gera polêmica, né? Uhum. E então a gente vai chamar para a nossa tela aqui o Anderson Nunes, que é analista político, e está aqui com a gente ao vivo. Muito boa tarde para você, Anderson. Seja bem-vindo. Muito boa tarde aos telespectadores da BMC News. É uma satisfação estar aqui ao vivo com vocês. Obrigado, viu, Anderson, por participar aqui do nosso programa. Eu já queria te jogar no fogo aqui, porque hoje os servidores federais, eles fizeram uma assembleia, né, para avaliar se entram em greve para cobrar reajuste salarial aí do governo. É uma preocupação do governo? O governo está pronto para lidar com pressões de outras categorias? É uma situação complicada que o governo fez ao definir apenas aumento para uma categoria dos policiais federais. Na live que eu faço no canal pela manhã foi exatamente o tema de hoje. O governo vai ser pressionado. Começou pelos funcionários da Receita Federal, pelos auditores fazendo operação padrão, depois pelos fiscais agropecuários, e agora vai a categoria como um todo. Você beneficiar apenas uma categoria é complicado. E mesmo se der o aumento para todas as categorias federais, vai começar as pressões também nos governos estaduais e municipais. Agora o governo ele entra em xeque. Como ele vai resolver esse problema? Porque uma das alternativas era não efetuar o aumento para ninguém. Nesse caso, estaria todo mundo no mesmo patamar sem problema. Agora ele diferenciou e deu preferência para uma única categoria, dando aí o que fez a Receita Federal, com operação padrão. Alguns auditores fizeram entrega dos cargos, estão acontecendo essas entregas dos cargos todos os dias, aumentando esse número, dos 3.000 e poucos cargos que tem de confiança que os auditores ocupam, quase 1.000 já pediram demissão. Isso começa a preocupar na parte política diretamente a economia, porque janeiro começa a voltar ativa. Essa semana diminui um pouco do fluxo de cargas e tudo, devido aí aos feriados e tudo do trabalho. Mas em janeiro, como é que ficariam essas liberações? Até então só vai liberar carga urgente. Como ficará a economia para o próximo ano? Então o quesito político ele tem grande importância e ele vai afetar sim a economia, como nós vimos esse ano de julho até o final do ano com a PEC dos precatórios. Ou seja, você acredita que pode ter aí uma preocupação já antecipada com paralisação que poderia afetar a alfândega, portos, aeroportos, já a partir de janeiro? Na verdade, já temos isso já sendo afetados, né? Tanto portos quanto aeroportos, a Receita Federal, no caso os auditores, já estão fazendo operação padrão. Então já começa a ter, e o fluxo tende a aumentar e pode acontecer um nó
na liberação do que não é urgente. Então nós vamos ter alguns gargalos, sim, vamos enfrentar, sim, em janeiro, e o governo já entra 2022 com literalmente uma bomba para ser resolvida. Posso fazer uma pergunta aqui, Morales? Deve. Diante disso, quer dizer, esse resultado não era previsível, Anderson? Quer dizer, é um risco muito grande. Qual que seria aí o ganho do governo em ter dado um aumento para uma determinada classe? O risco existe, porém o governo, num primeiro momento, ele acreditou que não teria essa movimentação das categorias como está acontecendo. Ele tentou forçar apenas para uma categoria, e é aquela verdadeira frase, pagou para ver o que ia se dar. E agora ele vai entrar 2022 com um problema a ser resolvido. Então, na minha opinião, de analista político, foi uma decisão complexa que o governo tomou ao beneficiar apenas uma carreira. Agora, a gente aí está na última semana de 2021, ano que teve muitas movimentações políticas, e indo para 2022, ano de eleições, com mais movimentações e articulações partidárias. Na sua análise, Anderson, quais temas eles foram destaques no ano que passou e o que devemos carregar como desafios aí para o ano de 2022? Bom, os temas do ano que foram aprovados, nós temos a autonomia do Banco Central, a nova lei do gás, que foi aprovada, o marco legal das startups, o próprio marco do saneamento, a nova lei de licitação, que acabou ajudando e melhorando os trâmites no órgão público, não só em órgão público, mas também nas estatais. Nós temos outro tema que foi aprovado, a privatização da Eletrobras, mesmo que esteja em discussão no Tribunal de Contas da União, mas foi um marco aprovado nesse ano. Nós temos outros que foram no final do ano, que o governo acabou, o Congresso trabalhou muito no final do ano, que foi aprovar a PEC dos precatórios, Auxílio Brasil, a venda direta de etanol, o marco cambial, a desoneração da folha. Nós temos várias classes sendo beneficiadas de várias situações de serviços na economia sendo beneficiado com essa questão da desoneração da folha. BR do Mar e Lei de Ferrovias, por exemplo, que foram aprovadas em 2021. Alguns temas, se você me permite colocar para 2022 em discussão, a privatização dos Correios, que está no Senado. Nós temos outros temas que estão no Senado, que é a questão da reforma tributária, que o próprio Rodrigo Pacheco ele quer colocar e tentar andar no Senado para poder colocar como sua, já que ele é pré-candidato a presidente da República. Nós temos temas também complicados em 2022 para o governo, como o piso da enfermagem, que está na Câmara agora, que se aprovado vai gerar impacto financeiro no governo. Tem também os jogos de azar, o gasto mínimo em educação, enfim, vários temas para 2022 que vão ser um pouco complexos para serem aprovados ou serem colocados e falados. Legal. O ano de eleição, né, 2022, você mesmo já deve estar acompanhando aí os bastidores, né, as movimentações, projeções e alianças aí para as eleições já estão aí tendo uma forma, mas ainda tem muita especulação. Com tanto boato, o que já é certo e o que ainda é especulação? Bom, nós temos esse momento, pré-candidatura de todos eles. O que está certo de vir candidato nesse momento, lembrando que o jogo político amanhã ou daqui a pouco pode se modificar, mas nesse momento nós temos a candidatura do Lula, pelo PT, do próprio Bolsonaro, pelo partido que ele se filiou, do PL, nós temos o Moro vindo candidato pelo Podemos, temos o Rodrigo Pacheco sendo um possível candidato, nós temos o Dória que venceu as prévias no PSDB, então nós temos uma eleição bem conturbada. Já começamos a ver as alianças, igual foi agora no mês de dezembro, com o Lula, com uma possibilidade do Alckmin ser seu vice-candidato. Então nós já temos várias movimentações políticas ocorrendo nesse momento. Essa, por exemplo, da aliança do Alckmin, ele deixou o PSDB para poder se filiar a um outro partido e vir como possível vice-candidato do Lula. A questão do Moro, por exemplo, ontem nós tivemos um tema da questão do Tribunal de Contas da União, que recebeu um pedido de investigação do próprio Ministério Público,
a qual fala para investigar a conduta do Moro na empresa a qual ele prestou serviço de consultoria, Alvarez e Marçal, que foi um agente, por exemplo, da recuperação judicial da Odebrecht. Então a gente já começa a ver certos jogos de tabuleiro sendo montados e situações que a gente poderia ver a partir de março e abril sendo colocados agora. E isso acaba colocando vários temas em xeque, por exemplo, a própria índole do Moro com essa investigação do Tribunal de Contas da União sendo feito, se ele foi imparcial quando ele saiu para trabalhar nessa empresa a qual ele julgou os processos da Odebrecht. Então, a gente já vê o cenário político já pegando fogo, sendo ardente, e movimentações que aconteceriam em abril, já começando agora no final do ano. Então, nós já entramos no ano de 2022 com um clima pesado e uma disputa alta entre os possíveis candidatos e uma terceira via sendo formado pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro. Legal. Gani, tem pergunta? Tenho sim. O Anderson, como é que você está vendo aí? Você acha que vai ser uma eleição que, no final das contas, é um segundo turno que está dado entre Lula e Bolsonaro, ou alguma terceira via, talvez aí, no caso, Sérgio Moro, possa ganhar tração? Nesse momento, olhando as pesquisas que saíram, nós temos um segundo turno claro entre Lula e Bolsonaro. Esse é um segundo turno claro. Porém, uma terceira via pode ser confeccionada e tendo a maturidade e aumentar. Moro está caminhando de 8% a 10% nas pesquisas. O próprio Dória, com o jogo político ele vindo oficializando e os estados apoiando ele pode aumentar esse percentual. Então, até outubro, nós temos muita coisa para acontecer e um possível candidato da terceira via pode surpreender e chegar ao segundo turno. Então, hoje nós temos um empate entre o Moro e o Ciro, por exemplo. O Dória vem correndo por fora para poder ganhar atração. E, nesse momento, a maior votação estaria entre Lula e Bolsonaro com o segundo turno certo. Então, nós temos, sim, a possibilidade de uma terceira via ser confeccionada e ter chance, sim, de vir aí para concorrer a um segundo turno. Desses três que você mencionou, Anderson, qual que você acha o mais competitivo, por enquanto? O mais competitivo, Lula e Bolsonaro. São os mais competitivos pela conjuntura. Desculpa, da terceira via que eu disse. Dos três que você mencionou, Dória, Ciro... Do Ciro, no caso, do Dória Moro, e do Moro. O mais competitivo qual seria hoje, que tem maior... Hoje, na verdade, nós temos um Moro, por exemplo, se for observar as pesquisas, em números percentuais. Porém, o Dória, ele tem um jogo político maior, uma vivência maior. Então, ele consegue fazer um maior número de alianças. Ele já vive o meio político, ele já foi prefeito, ele é o atual governador de São Paulo. Então, ele pode ser um candidato que possa crescer nas pesquisas e vir a se fortalecer. O Moro, por exemplo, ele teve como juiz vários deputados e senadores que passaram. Então, ele tem um índice de rejeição político, não estou dizendo em relação a voto da população, mas um índice de rejeição político muito grande. Isso vai dificultar as suas alianças políticas para 2022. Sabemos que o Brasil ele é feito de alianças nos estados que acabam auxiliando em todo o patamar da eleição. Uma questão também é que o próprio Gani fez outro dia para o Eric DK, eu vou fazer para você, Anderson, que é o que o mercado deve se apoiar mais? Qual que você acha que o mercado financeiro deve... tem uma quedinha aí? Será que é pelo Bolsonaro, pelo Lula, pelo Moro ou por outro candidato? Eu não consigo te responder com propriedade, com convicção, qual seria o candidato do mercado. Mas, se nós formos observar a faixa de lucro que os bancos, as instituições financeiras tiveram no governo do ex-presidente Luiz Inácio, do Lula, no PT, a gente começa a observar. Agora, o mercado ele vai tender a decidir mais próximo das eleições e ver de acordo com os possíveis candidatos que vão ser eleitos, no caso Bolsonaro e Lula, por exemplo, como primeiro e segundo, e quem vai formar a equipe técnica dele, por exemplo, no Ministério da Fazenda.
No caso da economia hoje, no Ministério da Economia, que hoje atualmente é o Paulo Guedes. Então o mercado vai fazer essas observações. Quem vai ser o vice dos candidatos, quem vai ser o ministro da Economia, quem vai ser o grupo tático que vai operar e a parte técnica que vai ocupar os ministérios. Isso também é um fator decisivo. Então, nesse momento, é complicado te dar uma resposta com certeza quem o mercado vai apoiar. Mourão já falou que de vice do Lula, ele não. Do Bolsonaro, ele não vai ser mais, né? E parece que ele já falou hoje sobre isso. Ou seja, já tem aí uma. Mas não vai ter uma rusga, né, oficialmente, né? Não, ele vem como um possível candidato a governo ou senador pelo Rio de Janeiro. Essa é a teoria agora, né, até o presente momento. Então ele vai vir candidato, sim, mas ocupando outro cargo eletivo, que seria o cargo de governador do Rio de Janeiro ou de senador. Essa é hoje o jogo político seria esse, nessa atual conjuntura, agora no dia 29. Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Na eleição de 2018, talvez foi a única eleição onde a máquina do governo não fez a menor diferença, né? Em todas as outras eleições, Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, e aí Dilma 2 não teve porque teve impeachment, a máquina do governo foi fundamental, né? A capilaridade, os apoios, a aliança. A eleição de 2018 ali, embora não tivesse o Temer concorrendo, mas o candidato do governo era o Geraldo Alckmin, com apoio claro ali do Michel Temer, e a máquina não fez nenhuma diferença, o Alckmin ficou em quarto lugar. Você acha que a eleição de 2022, ela será uma eleição onde a máquina do governo novamente terá muita força ou não? De novo, se repete o que é... Não estou dizendo se o Bolsonaro é forte ou não. O que eu estou querendo dizer é se a máquina do governo vai influenciar ou não. Em 2018, o Michel Temer não foi candidato. Mesmo ele apoiando outro candidato, ele não foi diretamente. Então isso acaba impactando no uso da máquina. Mas para 2022 nós temos alguns temas, por exemplo, que podemos usar de exemplo. O Auxílio Brasil no valor de R$400, aumentando o valor do auxílio. Quando pagou o auxílio de R$600, a popularidade do governo, ou seja, o índice de rejeição do governo, diminuiu bastante. Então essa é uma tentativa do governo melhorar, por exemplo, a sua avaliação. Abaixo de 30%, o governo fica complicado se a gente for utilizar outras pesquisas, também no caso de governadores, que estavam no poder, tentaram a reeleição, só que com índice de rejeição maior do que 30%, isso acabou afetando e não conseguindo se reeleger. Então o governo Jair Bolsonaro, ele precisa melhorar a sua aprovação nas pesquisas que saírem em fevereiro. Se isso não acontecer, mesmo com a injeção, por exemplo, do Auxílio Brasil, nós temos o Vale Gás que vai entrar, enfim, tantos auxílios sendo colocados pelo governo em 2022, nós temos as emendas parlamentares que foram liberadas, num caso que deu problema com o STF fazendo a liberação. Isso tudo já está no pacote eleitoral de 2022, nós já estamos vivendo as eleições de 2022 no quesito da máquina pública. A tática usada pelo Bolsonaro para o Auxílio Brasil foi a mesma usada pelo Lula também, né? Não com Bolsa Família, mas nesse caso deu certo, né? Deu muito certo. Não é o caso totalmente agora, né? Ele está com um índice de rejeição muito alto também, né? Exato. Essa questão do Auxílio Brasil ela vai ser decisiva, porque o governo vai ter ideia de se isso vai ou não melhorar o seu grau de rejeição. Ele está usando a perspectiva do auxílio emergencial que foi pago na faixa de R$600. E agora ele vai ter que colocar em xeque se os passos que ele está dando, ele vai conseguir buscar a reeleição. Legal, é isso aí. Gani, alguma outra pergunta, Gani? Não, eu estou satisfeito. Então tá certo. Anderson, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença no BMC Market, mas queria que você deixasse aí o seu recado para 2022, especialmente para esse ano aí turbulento que a gente já vai esperar pela frente na questão política, né? Para 2022, se eu puder deixar uma única palavra do que esperar, chama-se volatilidade para o mercado financeiro. Vai ser um ano conturbado na eleição, que cada pesquisa pode modificar todo o jogo. Por exemplo,
As estatais, como vai se comportar, como vai ser essa questão das ações das estatais, se, por exemplo, o PT estiver à frente, ou se o Bolsonaro estiver à frente nas pesquisas. Então, cada pesquisa que sair, quanto mais próximo do cenário eleitoral for, mais terá impacto no mercado. Então, a volatilidade é a palavra para as eleições e, novamente, a política vai fazer preço no mercado financeiro, e o mercado financeiro vai, sim, observar de perto e escolher também quem será o seu candidato ali com o seu apoio. Eu queria agradecer, muito obrigado pela participação e estou à disposição de toda a equipe da BMC News. Muito obrigado. Valeu, obrigado mais uma vez, Anderson. Um abraço para você e um bom 2022. Feliz Até mais. Ano Novo. Igualmente, feliz Ano Novo. Valeu. É isso aí, a gente acabou de conversar com o Anderson Nunes, que é analista político aqui no BMC Market. A gente já vai se encaminhando aí para o encerramento, mas, Gani, amanhã não o terei aqui, né, no BMC Market, no último BMC Market do ano. Então eu queria que você fizesse uma avaliação do ano de 2021. Nossa. E o que você espera para 2022. Pergunta simples. Muito bem. Vou tentar resumir. O ano de 2021 começa com uma previsão do mercado pelo Focus, numa Selic a 3,5% para o fechamento desse ano, uma inflação próxima de 5%, né? 4,5%, 5%, um dólar de 5,10 e num crescimento de 3,5%. O crescimento muito provavelmente será 4,5%, a Selic fechou em 9,25%, o IPCA próximo de 10% e o dólar 5,60. Ou seja, o mercado errou barbaramente, tá certo? E eu me coloco aí também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as projeções, tomando elas como verdade. Onde é que foi o grande erro, né? A gente não imaginava que a inflação ela teria um protagonismo no ano de 2021 que teve, tá? Em grande parte, essa inflação ela foi gerada pela Selic a 2%, que significa uma expansão monetária, que é a definição de inflação, perda do poder de compra, gerando aí uma pressão na alta dos preços pelo lado da demanda e aí também choques de oferta, que tecnicamente a gente não chama de inflação, também contribuíram para a alta dos preços. Por conta disso, o Banco Central começou um processo de elevar juros, ao meu ver, correto. Essa elevação de juros penalizou muito o mercado de bolsa, aumentou prêmios na renda fixa, reduziu o valuation. E outra questão que a gente não esperava nisso tudo foi a questão dos precatórios, né? Então, o governo querendo dar um aumento do Auxílio Brasil, Congresso Nacional também querendo emendas, uma convergência de interesses entre os dois poderes, mas tinha um precatório no meio do caminho. No meio do caminho havia um precatório muito maior do que aquele estimado. E aí deram um jeitinho ali, um bypass na PEC, né, no teto dos gastos, mudaram lá o período de atualização do IPCA para o teto dos gastos. A atualização, enfim, não foi ruim, mas se fosse num outro contexto. O problema é que não foi uma questão técnica, fizeram isso para abrir espaço no orçamento para poder gastar mais e colocaram um subteto no pagamento dos precatórios. Houve aí pela primeira vez um eufemismo, né? Mas um calote no pagamento dos precatórios. Isso trouxe muita incerteza, o mercado não gostou disso, com essa mudança de regra no teto dos gastos, né? Quer dizer, então agora sempre quando o governo precisar de dinheiro, quem quer que seja, o pessoal vai lá dar um jeito. O mercado não gosta disso, uma conquista importante da sociedade brasileira e também o próprio subteto no pagamento dos precatórios. Isso gerou muita volatilidade, isso também ajudou a turbinar ainda mais os juros, né? E aí eu estou falando dos juros futuros, que foi também elevado não só por conta da Selic / inflação, mas também pelo aumento do prêmio de risco. Isso também fez com que o dólar subisse, certo? E aí as previsões de crescimento econômico para 2022 se reduzissem a despeito de um aumento do PIB em 2021 em relação ao que estava previsto. Para ficar, Brasil está barato, na minha opinião, realmente está, né, tem classes de ativos bastante baratos, mas
a gente não vai ter esse ganho ainda em 2022. Se tiver, ótimo, é surpresa, mas a gente está olhando para um horizonte maior. O que tem que ficar de olho no ano que vem? Eleição, pode ter alguma volatilidade ainda em relação ao lado sanitário, aumento de juros nos Estados Unidos e questão da Ucrânia na Europa. E eu fecho um ano aqui. Meu caro, foi um grande prazer trabalhar com você. Vamos juntos em 2022, vamos para a TV, vamos arrebentar. Um grande beijo para a audiência, um feliz ano novo a todos. Valeu, Gani, foi excelente aí esse ano aí, foi muito bom mesmo. Nós tivemos aí um bom programa esse ano aí, nós 4, né? E vamos que em 2022 aí vai ter muita coisa aí pra gente. Valeu, Gani! Valeu, e agradecer a produção também, Verdade. né? Eles ficam ali dando um duro danado atrás das câmeras, mas sem o trabalho deles, nada disso seria possível. É isso aí. Valeu, Gani! Abraço pra você, um bom ano pra você e pra família também. Muita saúde pra gente. Pra nós, com certeza. Valeu! E antes de encerrar aqui o marketing, só pra deixar uma notícia que acabou agora há pouco o leilão da SEDAI. Águas do Brasil arremata o bloco 3 da SEDAI com lance de 2 bilhões e 201 milhões de reais. É isso aí. Essa informação que a gente encerra o nosso BMC Market desta quarta-feira. Ainda tem mais um. Amanhã é o último do ano com Alex André. Eu e Alex André amanhã, hein? Não perca! Você fica agora com os cenários, programa especial com o professor Alexandre Cabral. A gente volta a se encontrar amanhã. Abraço e até mais.